Sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal, o canal Teus Talk, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Deus a partir da música do filme Frozen, do primeiro filme da Frozen. Será que a gente consegue falar sobre Deus a partir da música desse filme? Fica comigo até o final e vamos descobrir juntos logo após a vinheta. Então bora, vamos falar de Deus. Então vamos lá, vamos falar de Deus, mas antes, deixa eu pedir a você para se inscrever no canal, ativa aí o sininho da notificação, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha aí para mais pessoas. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, que o canal é relevante e ele vai aí mandando para muitas outras pessoas, certo? Se você faz isso, você nos ajuda aqui a crescer esse canal, né, para que mais pessoas possam ouvir falar sobre Deus a partir de todas as coisas. Então, sem mais delongas, vamos lá. O vídeo, eu quero falar sobre a música, né, a letra da música. E quando eu fiz o vídeo sobre o Avatar, né, eu vi que teve um hatezinho lá, né, que não gostou, talvez não gostou porque eu falei um pouco mal da mensagem que o Avatar fala, né, que ele pode estar passando. Então, nesse aqui não vai ser diferente, né? Eu sei que tem muita gente aí que gosta do filme Frozen, mas eu não tô aqui para falar do filme propriamente dito, mas sim daquela música, né, chamada Livre Estou, né, algo desse tipo aí. E eu quero ver com vocês aqui algumas palavras dessa letra que podem ser problemáticas. Talvez possa ser apenas uma interpretação. Eu praticamente confesso para vocês que eu não assisti o filme, vi uma cena ou outra, mas na verdade eu nunca assisti esse filme. Mas a música, aliás, a letra da música desse filme, confesso para vocês que ela sempre foi uma coisa que me chama muita atenção, não de maneira positiva, mas infelizmente de maneira negativa. Então, eu vou sempre estar olhando aqui para a minha esquerda, que é onde vai estar a letra, tá? Às vezes eu vou estar olhando para baixo, que é a minha colazinha aqui, mas vamos lá, vamos começar. E a música começa assim: a neve branca brilhando no chão, sem pegadas para seguir. Até aí, sem problema. Aí vem: um reino de isolamento e a rainha está aqui. Então, aqui já começa a primeira questão. Um reino de isolamento. Quando você fala de um reino de isolamento, a ideia, assim, pelo menos é o que eu tenho, né, aqui, é que você está falando de alguém que está preso, né, que está isolado, é um reino que está lhe prendendo, lhe isolando. E, obviamente, se fosse apenas essa frase, isso não teria muita, digamos assim, não seria muito assim, né, não teria muita, meu Deus, esqueci a palavra, não faria muito sentido. Mas não é só isso. O contexto meio que sugere que ela está se oprimindo, se reprimindo, né? Então a primeira coisa que ela diz é um reino de isolamento, como se essa questão do isolamento fosse uma prisão. E nós sabemos que o cristianismo, ele tem essa ideia de isolamento no sentido de sermos separados, né? É isso que significa, por exemplo, a palavra santo, né? É separado. Mas não que ele é isolado no sentido que ele se afasta de todo mundo, não. Mas ele é isolado do procedimento desse mundo. Então, esse reino, ele não é um reino que aprisiona. Ele é um reino que nos traz segurança para que a gente não esteja praticando as mesmas coisas, mas isso pode ser entendido como um aprisionamento, e isso é muito perigoso se você entender que o reino de Deus, ao invés de te proteger, né, te isolar dos procedimentos desse mundo, ele na verdade está te privando e te prendendo de agir conforme esse mundo age. Mas ela continua, ela diz o seguinte: a tempestade vem chegando, aí ela diz: já não sei, não consegui conter, bem que eu tentei. Então, o reino era um reino de isolamento, ao qual ela se mantinha ali dentro e que por um tempo ela tentou se conter. Tentou se conter o quê? Aquilo que estava no seu coração.
todos os seus desejos, todas as suas, né, ansiedades ali, de vivenciar aquilo que estava lá fora, que o reino que a isolava fazia com que ela não pudesse experimentar dessas coisas. Então ela por um tempo se conteve até tentou. Aí a segunda estrofe diz o seguinte: não podem vir, não podem ver, sempre a boa menina deve ser. Então, olha aqui o que ela está trazendo, né? Aquela figura de boa moça, né? Ela não se conteve mais a ver isso, né? E aí ela está dizendo, não podem ver, não podem vir, não podem ver, né? Que ela estava se contendo, que ela tentou, mas essa figura de boa moça, ela não conseguiu guardar ou se manter por muito tempo. Então, note que me parece que essa figura da boa moça aqui, que ela estava tentando ser, é como se fosse uma coisa falsa na vida dela, ou até ruim, que prejudicava quem de fato ela era, que reprimia todos os desejos e vontades do coração dela, que ela tentou conter, mas ela não conseguiu. Aí ela diz o seguinte, olha só: encobrir, sentir, nunca saberão, mas agora vão. Então tudo aquilo que ela tentou encobrir, que ela tentou não sentir e que nunca souberam, agora vão saber. Porque agora ela vai estar livre. E aí, aqui na estrofe, tem uma coisa, né, que ela vai falar: livre estou, não posso mais segurar, né? E eu quero falar um pouco sobre essa questão da liberdade, tá? Porque ela diz isso, né? Livre estou, não posso mais segurar, livre estou, eu saí para não voltar. Então, primeiro, vamos com calma. Livre estou. Então, a ideia dela de liberdade é uma ideia de fazer tudo o que está no seu coração. Então, fazer com que os anseios do coração, os desejos do coração sejam realizados, não sejam reprimidos. Esse é o conceito de liberdade aqui. É fazer o que tem vontade de fazer. Mas, na verdade, quando você faz tudo aquilo que o seu coração deseja, você não está livre, você está escravo dos desejos do seu coração. Não existe essa liberdade quando você realmente faz tudo que dá na sua telha. Pelo contrário, se você não consegue refrear os seus desejos, então você é escravo daquilo que você deseja, né? E o verdadeiro livre é aquele que consegue dizer não para aquilo que deseja. Aí é que você consegue perceber que você não é mais escravo dos seus desejos, porque agora você consegue refreá-los, porque agora você consegue dizer não para eles. Se você não consegue pará-los, se você tentou e não conseguiu, você não é livre, você é escravo daquilo que o seu coração deseja. E aí ela diz: sair para nunca mais voltar, né? A gente sabe que essa expressão sair, se afastar, é uma expressão que no meio evangélico, né, no meio cristão, tem muito disso, né? Alguém que deixa, que sai da igreja, que sai da fé, que se afasta, né, da fé, da igreja, mas principalmente de Deus, especialmente de Deus, e aí sair para nunca mais voltar. E aí ela diz mais uma coisa aqui, olha só: sair para não voltar, não importa o que vão falar, tempestade vem, o frio não vai me incomodar. Então, olhe só, sair para não voltar, não volto mais para isso, né? Não me importa o que vão falar, né? Mesmo que alguém venha falar ou diga: não, você não deveria ter feito isso, volte e tal, eu não vou me importar. E aí vem a pior coisa, né? O frio não vai mesmo me incomodar, né? A gente sabe que no meio cristão essa ideia de frieza tem a ver com o esfriamento espiritual, por assim dizer, né? Paulo vai escrever dizendo o seguinte: não apagueis o espírito, né? Então tem essa ideia de que quando nós estamos frios, nós estamos com o Espírito Santo apagado em nós, né? Digamos assim, a chama do Evangelho já não arde mais
em nosso coração. E o que ela está dizendo, que é a parte mais perigosa aqui, é que essa frieza não a incomodará. Porque quando alguém está frio, né, nesse sentido de frieza espiritual, isso nos incomoda, nós como cristãos. A gente precisa e deseja que aquele ardor, aquela ardência, aquele fogo do Espírito, por assim dizer, né, aquilo arda no nosso coração. O Evangelho arda no nosso coração. A palavra de Deus arda no coração. Mas quando esse frio, ele já não nos incomoda, isso é muito preocupante, tá? Tem muitas coisas aqui que a gente poderia falar aqui, né? Por exemplo, na próxima estrofe ela diz: de longe tudo muda, parece ser bem menor, né? Ou seja, ela estava sempre olhando as coisas de longe e pareciam ser coisas pequenas. Aí ela diz: os medos que me controlavam não vejo ao meu redor, né? Todo o temor que ela tinha de vivenciar isso, agora ela já não tem mais, ela não vê todos esses medos. Aquele medo de se afastar, de estar longe, de estar fora do reino. Todos esses medos que ela tinha antes, que para ela, olhando de longe, eram coisas minúsculas. Agora ela já não as enxerga de jeito nenhum. Não tem mais o medo, o temor do Senhor já não existe mais nesse coração. E aí a última estrofe, porque o vídeo já está ficando muito longo, mas teria mais coisas com certeza, mas eu vou falar apenas dessa daqui, que diz o seguinte: é hora de experimentar, os meus limites vou testar, a liberdade veio enfim para mim. Olha que coisa terrível, né? É hora de experimentar, ou seja, de vivenciar tudo aquilo que o meu coração sempre desejou. Vou testar os meus limites, eu vou ver até onde eu vou, né? Se a gente, por exemplo, obviamente, né, não é sobre isso, mas imagine, né, alguém que testa os seus limites com entorpecentes, né? Até onde isso pode chegar. Alguém que testa os seus limites na vida sexual, até onde as consequências isso pode chegar, né? Isso é muito grave, né? Muito sério. Vou testar os meus limites. Aí, a liberdade veio enfim para mim, né? Eu já falei sobre isso. Então a liberdade aqui, o conceito é: eu sou livre quando eu faço tudo o que eu quiser, quando na verdade, quando nós fazemos tudo o que queremos, nós só somos escravos dos nossos próprios desejos e anseios. Então tem muita coisa aqui que a gente poderia falar, mas aqui é só para a gente ter uma ideia, uma noção, né, de como essas letras dessas músicas de um filme infantil, elas podem sutilmente entrar no coração, não só da criança, mas até mesmo dos adultos que assistem e cantam essas músicas, né? E essas coisas sutis, elas podem nos levar de fato a quererem vivenciar isso, né, lá fora, de achar que o reino de Deus, ele na verdade nos prende, quando na verdade ele está nos protegendo, né? Podemos ter essa visão distorcida disso, de pensar que estamos presos ao invés de saber que estamos seguros, né? Então, tudo isso de achar que só somos livres se fizermos tudo que a gente quer. Então essas coisas, elas são muito perigosas e nós precisamos estar atentos para não deixar que esse tipo de coisa não entre em nossa mente, não entre em nosso coração e também não entre na mente e no coração de nossas crianças. Que nós possamos estar sempre atentos a essas coisas e orando ao Senhor, pedindo que Ele proteja a mente e o coração dos nossos filhos, das nossas crianças. Esse era o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo e mais. Comente aqui se você veio ver ainda nessa música algumas outras coisas ou em algumas outras músicas aí de filmes infantis, ou seja, de qual filme for, ou até mesmo nesse filme. Se você vê alguma coisa lá que a gente poderia falar também, coloca aqui embaixo e a gente vai conversando a respeito, tá bom? Esse era o vídeo, espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tchau.